de novo para o Cruzeiro, Thiago Jordão. Pois é, de novo para o Cruzeiro e o Santos está eliminado, Adilson Moraes. Pois é, quando apita Júlio José Rodrigues, fim de papo em São Carlos, fim de jogo no Luizão, vence o Cruzeiro pelo placar de 3-1. O Santos está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Fim da linha para o Santos na Copinha. O Santos está fora depois de fazer uma campanha invicta, depois de 6 jogos, 6 vitórias. O Santos enfrenta o Cruzeiro, que também estava invicto na competição. O Cruzeiro tinha tomado apenas um gol na partida, uma partida dificílima. O Santos com vários jogadores também do Sub-17, né? Jogadores como Nogueira, jogadores aí como Benício, jogadores como Nadson, mas hoje não deu. O Cruzeiro foi melhor, o Cruzeiro foi superior. Quando fez 2-0, o Santos ainda diminuiu com 2-1, teve a chance de fazer 2-2 com o Pedro Assis, uma defesaça do Vitor Lamonier. Para mim aquela ali era a bola do jogo, né? Bola para o Santos empatar, e depois o Santos correu o risco num contra-ataque, mas estou com o Jordão nessa, no vacilo da zaga, numa displicência ali do Santos, deixou o Pietro aproveitar o rebote de uma bola no travessão e ainda fazer o terceiro gol. Fim de jogo, Thiago Jordão, 3 Cruzeiro, 1 Santos. Exatamente, o Santos está eliminado, o sonho do tetracampeonato acabou, mas assim, sem querer romantizar a derrota, eu acho que a Copa São Paulo de Futebol Júnior é mais do que somente ser campeão, tá? Vou aqui promover um exercício. O maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior é o Corinthians. Quantos grandes jogadores saem do Corinthians? Quantos bons jogadores saem do Corinthians? Então assim, pra mim a Copa São Paulo é o momento que você lança o atleta, que você dá confiança pra ele, por isso que eu questionei o porquê de você utilizar o Pedro Assis e não, por exemplo, o Davi Nogueira, que tem 16, o porquê você tirar simplesmente o Nadson do jogo, sendo que ele tem 16 anos de idade. Eu acho que a Copa São Paulo serve pra você construir um atleta, não único e exclusivamente para ser campeão. Ser campeão é legal, todo mundo aqui adoraria que o Santos fosse campeão, mas tentando olhar com um olhar mais positivo, claro, dá pra você extrair uma boa copinha do Sherman em algumas partidas, uma boa copinha do Matheus Xavier em alguns jogos também. O Nadson jogou muito bem, o Gustavinho fez muito bem o seu papel, a zaga do Santos em alguns jogos deixou demais a desejar, mas eu acho que nesse aspecto dá pra você ter esse olhar um pouco mais positivo. Ninguém aqui está romantizando a eliminação, mas eu sempre partilho desse princípio: a copinha não é simplesmente só pra ser campeão, porque o Corinthians já tem 11 e nunca revelou ninguém. Tá aí a opinião de Thiago Jordão. Fim de jogo, o Cruzeiro cabuloso, a Raposa elimina o Peixe, fim da linha para o Santos. O Santos quer o atual campeão paulista sub-20, o Santos que estava invicto com o treinador Vinícius Marques, hoje conhece a sua primeira derrota, o Vinícius, mas que vem fazendo aí um bom trabalho na base. É claro que o torcedor santista cansado, claro que o nosso coração machucado, a gente quer um título, né? A gente quer gritar, a gente quer comemorar, mas nem que seja a copinha, né? Com todo o respeito à copinha, mas o torcedor santista quer ver esse título, ainda mais depois da eliminação do Corinthians, depois da eliminação de outros grandes clubes também vencedores, Fluminense, e aí o Santos encara de novo o Cruzeiro. Era uma revanche, né? Porque o Cruzeiro já foi nosso algoz também nessa copinha, não muito longe assim. Eliminamos a Ferroviária, devolvemos aquela eliminação e hoje tinha expectativa da gente vencer também o Cruzeiro, mas eu dizia, meu palpite era 1-1 porque o jogo não ia ser fácil, né? Decisão para os pênaltis, deu 2-1, quase 2-2 e depois no finalzinho o Cruzeiro acabou fazendo 3-1. O Santos está eliminado, Valandete. E aí? Pois é, como prevíamos aqui no início, né, da transmissão, essa seria a partida mais difícil do Santos e realmente foi. O Santos teve aí um primeiro tempo bom, só que no segundo tempo já começou a se abater aí com o gol e não conseguiu o resultado. Então fomos eliminados. Exatamente, e até um amigo cruzeirense nosso aqui no chat, um abraço para o Felipe de Oliveira 01, ele comenta justamente isso. Primeiro ele diz que foi uma bela transmissão, tamo junto, sua equipe classificou, aqui o Santos acabou sendo eliminado. Tamo junto. Mas aqui ele colocou, 8 jogadores da base estavam jogando o Mineiro, exatamente, fez a diferença, no final das contas, querendo ou não, principalmente o Ryan, né? O Ryan, ele jogou aquela partida contra o Santos na Vila Belmiro, que o Santos ganha por 3-0, mas assim, eu até tinha um outro rapaz no chat comentando, o Adilson está equivocado, esses jogadores eles não estão jogando no profissional, mas existe uma grande diferença em você treinar com o seu 11 principal e você treinar somente com os seus atletas da categoria. Então
faz sim toda a diferença e hoje fez a diferença para a equipe do Faz Cruzeiro. em termos de confiança, Sim. você já está no profissional, você chega com mais moral na copinha, né? Porque você sabe que você já subiu, não tem aquela responsabilidade de você falar, puxa, eu preciso mostrar trabalho para o professor me ver e me puxar para o time de cima. Ele já está no time Ele profissional. está indo ali auxiliar os seus Ele companheiros mais jovens. Exatamente, é outra coisa, psicológico muda muito. Então é isso aí, valeu pelo registro aí, Felipe de Oliveira, tamo junto. Parabéns, né, infelizmente, pela classificação do seu time, mas é isso, é aquilo que eu falei. Dá sim para extrair algumas coisas positivas. O Santos Futebol Clube, reitero, seria maravilhoso ganhar a Copinha. O Santos não ganha desde 2014, mas o meu foco com a Copa São Paulo sempre vai ser em revelar jogadores. Reitero, Corinthians tem 11 títulos e nunca revelou ninguém. Olha só, se esse é o objetivo, eu estou também aí com o Thiago Jordão, mas é claro que o torcedor quer sempre ver títulos, a gente também torce para o Santos, obviamente, a gente também quer ver títulos, mas olhando assim a médio e longo prazo, né? Eu citei aqui o Rodrigo Falcão, acho que é um bom goleiro, tem futuro com a camisa do Santos, pode ser um jogador que até pode ser emprestado, o Santos pode ganhar algum dinheiro com ele, eu acho bom. JP Chemon, um jogador que para mim é um ano que ele vai ter que se firmar, né? Fez bons jogos na Copinha, hoje não foi tão bem assim, mas merece um destaque. O Gustavinho, que já subiu, o Gustavo Henrique, eu acho que vai ser puxado aí pelo técnico Vojvoda. PP Firmino, para mim, uma decepção por tudo aquilo que a gente viu. Também já foi relacionado para o time profissional, mas não vejo ele assim com bons olhos, né? O Natson, 16 anos, um bom jogador. Pedro, assim, Matheus Xavier também eu acho que vale a pena. Enfim, eu acho que tem alguns jogadores aí. É claro, quando você monta um time na base, não são os 11 que sobem e os 11 que dão resultado. Isso não acontece mais nem com o time campeão, né? Se você puxar os campeões da Copinha, por onde andam os campeões da Copinha de 95, de 96, tem até vídeo na internet sobre isso. São pouquíssimos aqueles jogadores que vingam e que chegam lá nos grandes clubes e que se filmam. Então, se dessa safra sair 3, 4 bons jogadores para o Santos, já valeu todo o investimento aí, tá ótimo. Thiago Jordão e Vanandete. Saímos nos lucros, né? Thiago Jordão, vamos às notas? Vamos às notas, só para fazer um último complemento, é isso que você falou. Igual, por exemplo, o Estevão jogou a penúltima Copinha? O Hendrick jogou aquela Copinha depois que ele é campeão em cima do Santos? Não, porque às vezes na base o melhor jovem não está jogando a Copinha, muitas das vezes. Principalmente agora que o futebol é diferente, os clubes europeus vêm aqui tirar o cara quase que no berço, né? Com 16 anos o atleta já está sendo ali monitorado por clubes europeus, então assim, muitas vezes o craque da base do time não está na Copinha. Não. A gente vai ver um jogador de 16 e 17, geralmente os de 18, desculpa. 18 anos você ainda não está no profissional, você pode ter sim uma curva de potencial enorme, mas geralmente os caras que são bons de bola mesmo, com 17 eles já estão no profissional. Exatamente. Bora lá, Thiago Jordão, as notas de Santos e Cruzeiro. Então vamos que vamos começar as notas com o goleiro Rodrigo Falcão, Adilson Moraes. Olha, para mim foi bem, o Rodrigo Falcão não teve culpa em nenhum dos gols, né? Dou nota 6 por Rodrigo Falcão, evitou inclusive até 2 gols ali do Cruzeiro. Fez uma partida boa o Rodrigo Falcão, vou dar uma nota 5. Gostei do jogo do Rodrigo Falcão, ele, nas vezes em que foi exigido eram lances ali indefensáveis praticamente, né? Teve o lance ali que estava impedido, ele saiu cara a cara de novo com o marcador, com o atacante do Cruzeiro que fez o gol, ele salvou uma outra oportunidade, nos 2 outros lances de novo, cara a cara, não tem muito o que fazer, vou deixar o Rodrigo Falcão com uma nota 6. Já o lateral direito, JP Sherman, Adilson. Olha, o JP Sherman é aquele que eu disse na transmissão, né? Fez uma copinha de altos e baixos, hoje também não foi muito bem, um jogador que já jogou no time profissional, inclusive aí tem muita gente defendendo a volta dele, né? No lugar ali do Mike, para compor junto com o Igor Vinícius, mas para mim o Sherman hoje não foi bem, dou nota 4 pro Sherman. Hoje mal ouvi o nome do JP Sherman, foi uma partida muito abaixo do que ele pode entregar, nota 3. Só apareceu para cobrar o lateral. E eu lembro de um cruzamento do Sherman também, que é justamente na defesa do jogo, da cabeçada do Pedro Assis, foi o Sherman que encontrou. E tomou o cartão amarelo, o Sherman ainda. Exato, tomou um cartão amarelo. Mas eu acho que o Sherman fez um jogo ok para burocrático, por isso vou deixá-lo com uma nota 5. Já chegando na linha de zaga, o camisa 2, Alencar. Olha, o Alencar, para mim, apesar de ter feito o gol do Santos, mas o Alencar falhou no gol do Cruzeiro, né? Eu acho o Alencar ainda um jogador lento, muito duro, pesado, já tinha dito isso, acho que foi contra o Real Brasília, o pessoal não gostou muito que eu critiquei aqui o Alencar, eu acho que para um zagueiro ele é lento, então quando ele fica no mano a mano, fica ali no X1, ele sempre vai perder, né? Porque ele não tem ali uma arrancada, não tem uma chegada junto, uma recuperação, né? Então para mim, o Alencar, eu vou dar nota 4 para ele.
Nota 4 para o João Alencar. Vou seguir os relatores, nota 4 para Alencar. Eu acho que precisa evoluir muito nesse aspecto de ser um zagueiro menos durão. Né? Porque no primeiro mano a mano que ele for pegar um jogador um pouquinho habilidoso, vai deixar ele no chinelo. Então Ele eu vai acho ficar. que falta ele evoluir esse aspecto. Já o camisa 14, Contreras, Adilson. Olha, o Contreras também, hoje não foi muito bem no jogo, é um atleta aí que é boliviano, né? Foi convocado pela seleção da Bolívia, o Santos acabou não liberando, mas ele vai disputar aí ainda a repescagem pela Bolívia. Hoje também não foi legal o Contreras não, e no geral do que eu vi nele na Copinha, também não gostei dessa zaga do Santos não. Se o Santos tem problema na zaga no time profissional, não vai ser com o Alencar e com o Contreras que a gente vai encontrar a solução, nota 4. É muito abaixo da expectativa, falta confiança. Nota... Sigo o Adilson, nota 4. E assim, essa zaga do Santos, cara, eu não confio nela, tá? Eu vejo muita gente falando, pô, mas o Alencar isso, mas o Ananias aquilo. Eu ainda não tive essa confiança, porque eu vou até puxar aqui, tirando o jogo de hoje, o Santos tomou 3 hoje, tomou 1 da Ferroviária, o Santos tomou 1 do São Carlense, tomou 1 do Cacoalense, não tomou nenhum gol da equipe do Real Brasília. Mas, naqueles jogos em que o Santos buscou empates heróicos, tomou 3 do São Paulo, tomou 2 do Palmeiras. O Santos já tinha tomado 1 do São Paulo também no primeiro jogo, então assim, eu acho que a zaga do Santos ela não é boa, tá? Por isso que eu vou deixar hoje o Contreras, que inclusive, no meu ponto de vista, falha no segundo gol, ao errar o bote, deixando o atleta do Cruzeiro simplesmente livre para ir pro campo de ataque. Eu acho que o Contreras falhou, vai ficar com uma nota 3 hoje. Não gostei da exibição dele, nem na partida e muito menos na Copinha. Já jogou hoje improvisado na lateral esquerda, o Ananias, camisa 6. Olha, o Ananias improvisado, né? Para mim também ali foi mais ou menos, não apoiou tanto, não jogou tanto muito como o ala, mas foi esforçado, foi voluntarioso, né? Pelo menos não ficou aquele jogador apático, sumido. Então por isso eu vou dar nota 5 para o João Ananias. Concordo com o Adilson, ele teve uma melhoria aí nessa posição, né? Tendo em vista o último jogo, não comprometeu, nota 5. Então, eu acho que o Ananias, esse sim, dos que o pessoal comenta, mas dos zagueiros que nós temos, eu acho que o Ananias é o que tem mais potencial, certo? Além do mais, ele é um zagueiro canhoto, ou seja, é raro zagueiro canhoto, né? Eu acho que se o Santos passar um processo de lapidação interessante pra ele, dá pra ter sim um futuro legal com o João Ananias, que inclusive eles salvam nos contra-ataques. É que o Santos perdeu, né? Mas tem um contra-ataque que fica 2 contra 1, ele marcou ali muito bem. Ele sinalizou pro atacante que poderia tentar o passe e rapidamente ele consegue recompor, evitando ali quem sabe, um gol da equipe do Cruzeiro. Vou deixar o Ananias hoje com uma nota 6, gostei do jogo dele. Já no meio de campo, camisa 5, Gustavo Henrique, capitão. Olha, o Gustavo Henrique, um jogador que eu gostei ao longo da Copinha, foi até alçado aí pro time profissional contra o Novo Horizontino pelo Vojvoda, né? Já teve essa experiência no profissional. Hoje não foi tão bem assim o Gustavo Henrique, tanto que foi substituído, mas pela Copinha que ele fez, eu dou nota 6 para ele. Eu vou diferente. Pelo jogo de hoje, nota 5. Gustavo Henrique deixou a desejar. Eu acho que ele fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas hoje ele acabou ficando um pouquinho abaixo também. Não acho que foi um jogo ruim do Gustavo Henrique, mas eu sei que eu posso esperar mais dele, principalmente no jogo de base, e deixarei ele apenas com uma nota 5. Já camisa 17, Kenai. Olha, o Kenai muito mal, hein? Muito mal o Kenai, não vi nada de diferente nesse jogador. No jogo de hoje, para mim, muito apagado, tanto que foi substituído rapidamente também. Ao longo da Copinha também é um jogador que não fez tanta diferença assim, então eu vou dar nota 4 pro Kenai. É bem sumido, nota 3,5. Não gostei do jogo do Kenai hoje, eu acho que ele inclusive não vai ter espaço na equipe principal, mas entra naquilo que eu falei do modelo europeu. Já que ele não vai ter espaço no principal, em vez de deixar o cara encostado lá na base, empresta para alguma equipe da Série B, da Série C e vendo o que dá. Acho que o Kenai jogou mal hoje, nota 3. Já agora temos o PP Firmino. Esse pra mim, muita mídia, muito barulho, disseram que esse jogador era uma joia, que era pra ficar de olho nele, que ele ia desequilibrar, e o PP Firmino, olha, sinceramente, em cima de todo o holofote que colocaram em cima dele, eu não consegui ver nada, viu? PP Firmino também dá nota 4 para ele. Não se destacou em nenhum jogo, né? Dessa Copinha. O Santos pegou Real Brasília, Cacoalense, era jogo para você deitar e não deitou, né? Então, depois... Não teve essa evolução durante a Copinha. No jogo de hoje também apagadinho, nota 3,5. Eu acho que o PP Firmino ele jogou bem o jogo contra o Cuiabá e hoje fez um jogo
um pouco abaixo da expectativa. Na copinha, como contexto geral, não gostei do PP Firmino. Eu acho que ele foi escalado na posição errada nas outras partidas, porque podem ver, hoje o Santos entra com 2 volantes. Nos outros jogos entrou com um volante, com ele sendo o segundo homem do meio de campo. Não é assim que o PP Firmino se destacou na base do Santos. Mas no contexto geral, acho que a copinha dele acabou sendo um pouquinho abaixo. E para o jogo de hoje, vou deixá-lo com uma nota 4. Já ponta direita, Nadson, o baixinho, 22. Olha, o Nadson é o seguinte, eu vou analisar o Nadson de um jeito aqui diferente. Tem gente que gosta do Nadson, tanto que chamando ele de Nad Show, outros dizendo que o Nadson não tem futuro nenhum, mas vamos lembrar que o Nadson, ele tem 16 anos de idade e está jogando numa competição acima da idade dele. Ele poderia jogar o Sub-17, ele está jogando uma competição Sub-20, com jogadores que têm 4 anos a mais do que ele. E ainda assim, ele conseguiu se destacar e no jogo de hoje mexeu mal o Vinícius Marques. Não tinha que ter tirado o Nadson, Ele tirou e colocou ali o Rafael Freitas e manteve o Pedro Assis em campo. Foi com 2 centroavantes. Aí um acabou atrapalhando o outro. Então o Nadson, no geral, eu dou nota 6,5 para ele. Hoje foi o melhor em campo pelo Santos, eu acho. Ele veio crescendo, diferente do PP Firmino. Ele teve uma evolução aí na competição, especialmente nos últimos jogos. Minha nota para ele 6,5 hoje. Minha nota pro Nadson hoje vai ser uma nota 6, tendo em vista que ele saiu um pouco cedo no jogo. Para mim nem deveria ter sido substituído. Era um dos jogadores que eu acho que tinha as principais virtudes em campo para tentar desempatar o jogo, quem sabe ali com uma jogada diferente. Nota 6 para o Nadson, gostei da copinha dele. Já o camisa 11, Matheus Xavier, Adilson. O Matheus Xavier, eu gostei dele. O Matheus Xavier foi um jogador aí que do Santos fez, eu acho que 12, 13 gols na competição. Aí eu não lembro a conta, mas ele foram 13, foram 13, né? 6 gols que ele marcou. Então de 13 ele fez 5, quer dizer, foi o vice-artilheiro da competição, Matheus Xavier. Foi bem na primeira fase. Hoje, numa partida dificílima, no jogo mais difícil, o Matheus Xavier não foi tão bem assim, porque eu acho que é nesses grandes jogos que tem que aparecer o craque, que tem que aparecer aquele cara que decide, Aquele cara nos grandes jogos, nas grandes decisões que aparecem os grandes jogadores, Você marcar gol em jogo pequeno, que nem o Luiz Fabiano no São Paulo, fazia gol tudo quanto é jogo, mas nos jogos grandes ele pipocava. Então aqui o Matheus Xavier, mas é um jogador que, para mim, hoje, no time profissional, como ele já foi chamado, rende muito mais que o Cabadeiro. Fácil. Sem dúvida nenhuma, fácil. Certeza. É muito fácil para mim. Então, assim, por conta disso, eu vou dar uma nota 7 para o Matheus Xavier, na expectativa de que ele pode render muito mais. Hoje não fez uma partida boa, perto do que ele pode entregar. Às vezes vai muito de encontro com o que o Adilson falou. Hoje foi a competição mais difícil que o Santos teve na copinha. Então, por esse motivo, hoje a minha nota 5 para o Matheus Xavier. Não gostei do Matheus hoje, para mim ele errou tudo que tentou. Vai pesar um pouco na minha avaliação geral, porque, assim, Cacoalense, São Carlense, Ferroviária, legal, fez sua parte, mas hoje que precisava, o Matheus Xavier não correspondeu. Para mim ele errou tudo no jogo. E quem deveria ter saído deveria ter sido o Matheus e não o Nadson, se fosse para escolher um ponta para sair do jogo. Então hoje, na copinha, nota 7 para o Matheus Xavier. No jogo de hoje, vou deixá-lo com uma nota 3. Para mim, muito fraco a exibição do Matheus na partida de hoje. Já o centroavante, Pedro Assis. Olha, o Pedro Assis também foi outra decepção, Eu passei a copinha inteira aqui pedindo o Pedro Assis no lugar do Rafael Freitas, porque o Rafael Freitas passou a copinha em branco, Não fez um gol o Rafael Freitas. Então, para um centroavante não fazer nenhum gol, é muito ruim esse Rafael Freitas, apesar dele estar voltando de uma lesão de LCA. Mas está recuperado, Se contundiu, fez a cirurgia, voltou, é vida que segue, Vida que segue. E aí, para mim, não dá para o Rafael Freitas. Aí o Pedro Assis entra, hoje teve a chance de empatar no gol de cabeça, tomou algumas decisões erradas, fez gols na copinha, mas fez gols contra times fraquíssimos. Então, no geral, para mim, o Pedro Assis, muito fraco, Eu dou nota 4 para ele. Nota 3. Jogou nada hoje, teve uma cabeçada perigosa, 2 na verdade, uma no primeiro tempo, outra no segundo, mas não é jogador para Santos Futebol Clube. Acho um atleta muito durão. Cara, valeu. Acho que no Santos não vai ter espaço, mas hoje eu vou te deixar com uma nota 4. Entrou no jogo também 27, Benício.
Olha, esse Benício também é outro jogador que não é do Sub-20, né? O Benício é um jogador jovem ainda, é do Sub-17, então você colocar jogadores no Sub-17 para disputar uma copinha de Sub-20, eu acho que o Vinícius Marques faz bem, dá cancha, dá casca, dá experiência para esses jogadores, testa também, tem exposição, são jogos televisionados, transmitidos, isso aumenta a pressão para cima do jogador, e o Benício foi bem, eu acho que é um jogador que merece ser observado, ainda não dá para cravar se ele vai ter futuro ou não com a camisa do Santos, ou se vai ser um jogador mediano, mas no geral, das vezes que entrou me agradou, então vou dar nota 6,5 para o Benício. Vou dar uma nota 5, vou aproveitar aqui a oportunidade de falar o comentário do Cleivan Paiva Oficial. Há muitos anos que esse time do Santos na Copinha perde no primeiro adversário mais forte. Ou seja, jogadores ruins e trabalho ruim. Exato, assim, é o que eu digo. Os jogadores da base, principalmente os atacantes, se o cara é bom, com 17 ele já tá no profissional, se a transição é feita da forma do jeito ideal. Então, assim, não dá pra cobrar muito esse time da Copinha, porque, na verdade, dá sim pra cobrar. Não vou romantizar a derrota do Santos, por mais que eu tenha dito que a Copinha não é pra ser campeão, é pra revelar, mas é o que eu digo. Gente, os jogadores que são bons no profissional, que são bons na base, já estão no profissional, sobem cedo. Dificilmente eles voltam pra disputar a Copinha. A rara exceção de hoje foi o Sherman, né? O Sherman voltou do profissional para a base, o Gustavinho também. Então, assim, no contexto geral, os atletas que estão disputando a Copinha são aqueles que vão fazer a sua última Copinha. É a última chance deles mostrar ali para alguém que eles têm condição de achar um novo clube, porque geralmente no profissional eles não têm espaço. Já com relação ao Benício, eu acho que ele fez uma copinha interessante no jogo de hoje. Achei ele um pouquinho sumido, mas entrou no contexto desfavorável. Nota 6 para o Benício. Entrou também o camisa número 9, Rafael Freitas. Olha, esse daí sem chance, hein? Esse daí já pode ir para o Atacadão, para o McDonald's, prestar Enem. Para mim, o Rafael Freitas muito mal, mas muito mal em todos os jogos que eu vi. Até pênalti ele perdeu nessa copinha. Então, dou nota 2 para ele. Para mim, não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Santos. Nota 2,5. Deixou muito a desejar. Eu tinha uma expectativa grande, tá? Eu acho o Rafael Freitas melhor do que o Pedro Assis. Ele fez uma copinha inferior à do Pedro Assis, mas me decepcionou demais o Rafael Freitas. Eu tinha uma boa expectativa em cima dele e pela copinha eu vou deixar com uma nota 2. Eu acho que no jogo de hoje ele até que entrou bem, mas no contexto geral jogou mal a copinha, nota 2 para o Rafael Freitas. Agora o camisa número 10, Bernardo. Olha, o Bernardo também é outro que engana, viu? É um jogador que parece ter qualidade, ele domina bem, dá um tapa bem, mas é um sono danado, cara. O Bernardo é o Roleiser. Entendeu? Ele é filho do Roleiser, é o futuro Roleiser, se for pro Santos. É o Roleizinho, então não dá. O Bernardo também é outro jogador que você vai ficar ali na eterna promessa, né? Parece que vai e não vai nunca, né? Então, pra mim, aí o Bernardo também, eu dou nota 2 pra ele também. Muito mal, não decidiu nada, não deu uma assistência pra gol, não fez nada nessa copinha. Não é merecedor de vestir a camisa 10. Nota 2 também. Olha, o Bernardo... Que decepção, tá, o Bernardo? Eu sempre coloquei muita expectativa nele. Eu entendo as lesões, muitos LCAs, problemas no joelho. Isso de fato destrói a carreira do jogador. Mas assim, igual o amigo comentou ali, eu concordo. Ele é tipo um ganso, só que já na reta final da carreira. Ele não é o ganso no Prime, né? É um marreco. Ele é um marreco, na verdade. Exatamente. Ele é um marreco. Ih, mamãe! Mas assim, eu acho que no jogo de hoje ele até entrou bem, sabe? Mas no contexto geral da copinha foi fraca. No jogo de hoje eu acho que ele entrou ok. Pra bem, ele deu uma boa assistência, mas é pouco. O cara que é o 10, ele tem que ser o diferente. E ele não foi diferente. Nota 3 pra copinha do Bernardo, ainda sendo um pouquinho elegante com ele. Entrou também o 23, Cauã Pierre. Esse também fraco. Cauã Pierre também não decidiu nada, não fez nada. Banco, quando entrou, também não foi legal. Pelo que eu vi aqui, pela amostra que ele me deu, eu dou nota 3 pra ele, pro Cauã Pierre. Pra mim também... É fraco também. A base muito fraca, né? Concordo aqui, Bruna Toller. Muito obrigada pelas mensagens. Realmente a base deste ano, nota 2 para ele. Não gostei do Cauã Pierre hoje, tá? Eu acho que nas outras vezes que ele entrou, até que foi ok, mas e aí? E no jogo grande, né? Jogador que decide e joga bem contra a Real Brasília, tem de monte. E contra o Cruzeiro. Acho que hoje ele não foi bem. E se ele não sentiu nenhuma lesão, a atitude dele no terceiro gol, pra mim, é inadmissível, nota 3 para o Cauã Pierre. Penúltimo jogador, 29, Davi Nogueira.
Olha, o Nogueira é um jogador que, jovenzinho ainda, né? 16 anos, é um jogador que tem um bom retrospecto, você trouxe aí os números deles, são números interessantes. Aí quando você tem um jogador de 16 anos jogando, que ainda não é nem titular do Sub-20, né? É reserva, jogando contra jogadores já experientes desse time do Cruzeiro, o próprio torcedor do Cruzeiro, o Felipe, que entrou aqui na nossa live, estava assistindo, trouxe as informações também, que são jogadores que já estão disputando o Campeonato Mineiro, inclusive, está à disposição do Tite. E aí você tem o Nogueira, deu uma cabeçada ali, quase faz o gol do empate, né? Mas é um jogador muito jovem ainda, então por conta disso, por conta da expectativa, né, que ele pode gerar com a camisa do Santos, é um jogador que ainda vai disputar a Copinha ano que vem, né? Um jogador para outra Copinha, tem só 16 anos, então vou dar nota 6 aqui para o Nogueira. Vou dar uma nota 5,5 pro Nogueira. Nogueira, acho que ele entrou bem hoje, nota 6 pra ele. Nas vezes em que ele foi exigido, participou bem. Tirando aquele lance ali que ele acaba errando o domínio numa infelicidade, mas sim, é normal, 16 anos de idade, jamais irei julgar um atleta de 16 anos de idade por apenas um erro de domínio, nota 6 pro Davi Nogueira. Finalizando os jogadores, entrou também o 16, Rafa Gonzaga, lateral esquerdo. Esse também pra mim é fraco, hein? Esse Rafa Gonzaga aí, né, pra mim, olha, vou te contar, o Santos tá com uma safra de André Quintinos aí, viu? E o Rafael Gonzaga, ele tem 17, vai fazer 18 já no mês que vem, dia 7. Ah, não. Bom, se bem que até 23 no Santos tem chance ainda, né? E muita confiança. E muita confiança. Então é isso aí. Muita oportunidade. Nota 2 pro Gonzaga. Ruim demais. Nota 2. Não gostei do jogo do Rafa Gonzaga hoje, eu acho que ele se precipitou em algumas ações. E assim, eu gostaria de entender melhor o porquê que o Ananias foi improvisado, sendo que poderia jogar o Gonzaga ali, tá? Eu acho que o Gonzaga, às vezes, que ele entrou na vaga do Lira, porque na verdade o titular da equipe é o Lira foi profissional. Por que não jogou o Gonzaga? Queria muito saber, mas enfim, acho que a copinha do Gonzaga foi ok, considerando as outras equipes. No jogo de hoje não entrou bem, nota 3 pro Gonzaga. Agora, nota para o técnico Vinícius Marques. Olha, o Vinícius Marques era um treinador que estava invicto, né? À frente do Santos, foi campeão paulista sub-20, na Copinha também tinha feito 6 partidas, né? 6 vitórias, chega hoje no jogo mais difícil da competição, que é contra o Cruzeiro, lançando muitos jogadores do sub-17, ou seja, ele quer da casca, talvez ele já esteja preparando os jogadores para a próxima Copinha, porque tem muitos aqui que tem idade ainda para jogar a competição no ano que vem, mas para mim no jogo de hoje ele erra quando ele tira o Nadson, né? Ele tira o Nadson, que para mim é um jogador de criatividade, um jogador que poderia quebrar a linha de zaga do Cruzeiro, um jogador que finaliza, um jogador que poderia cavar faltas, e aí ele tira o Nadson, né? E deixa o Pedro Assis em campo e coloca o Rafael Freitas, mantém o Peixe com 2 centroavantes e tira esse jogador. Então, por conta disso aí, para mim errou, eu vou dar nota 6 pro Vini Marques. Responder aqui o nosso amigo Roberto Moura, vocês são covardes, não podem fazer esse tipo de avaliação de garotos, simplesmente pegaram um time muito experiente, apesar da idade. Meu amigo Roberto, eles são jogadores, eles estão aqui para ser avaliados, nós vamos avaliar por partida, se eles jogaram bem ou se jogaram mal. Então as notas sempre fizeram, as críticas sempre são construtivas, aqui ninguém está falando do caráter, nunca falamos do caráter de nenhum jogador, falamos do que foi apresentado em campo. Então essa sim é a avaliação do Varanda Futebol Debate. Se eles tivessem feito um jogo excepcional, assim como foi bem avaliado o Nadson, o Rodrigo Falcão e outros, tudo bem, a vida não é só de elogios, não. Então, assim, a partir do momento que nós temos uma avaliação, a oportunidade de fazer críticas construtivas, nós vamos fazer sim, independentemente se seja do profissional ou se seja dos garotos da base. Exato, e assim, cara, se o jogador não tem a noção que ele vai ser criticado, foi mal, vai fazer outra coisa, beleza? Todo mundo que tem essa posição pública é avaliado. Exato. O Varandas O cara nos criticou. Então, o Varanda é avaliado. Exato, a única diferença dele é que ele não foi uma crítica construtiva. Exatamente, né? E aí não tem e todo mundo vai criticar, viu? O Varanda vai criticar, o pessoal que faz a transmissão aí, os jornalistas da Casé TV, da X Sports, quem cobre, né? Todos os canais, o Santos, enfim, todos os setoristas, todo mundo vai avaliar
avaliar esses jogadores. Eu tenho filho que joga futebol, inclusive joga no Meninos da Vila, no Santos, e desde pequeno o Joaquim, e ele é avaliado, e ele é criticado. A torcida xinga, a torcida aplaude, o treinador cobra, eu cobro, todo mundo cobra, porque a vida é desse jeito, a vida é assim. Você tem aí outros esportes que o atleta começa muito mais cedo, o caso, por exemplo, da Fadinha. Fadinha com 13, 14 anos estava disputando medalha de ouro, né, para o Brasil nas Olimpíadas. Aí você não vai criticar uma menina porque ela tem 13, 14 anos. É claro que a crítica, como disse aqui a Varandetti, é uma crítica sempre em cima do profissional. A gente nunca está criticando a pessoa e nem o caráter da pessoa. Ninguém está dizendo que o jogador é preguiçoso, o jogador não treina, o jogador não quer nada com a vida, o jogador não vai... Não, a gente está avaliando ele como atleta. E, infelizmente, gente, é isso. A vida é um funil. Desses jogadores aqui que disputam a copinha, pouquíssimos vão chegar ao time profissional e vão se manter, né? Raros os que chegam em times de ponta, que vão disputar Libertadores, que vão disputar Mundial e Copa do Mundo. Os que vão disputar a Série B é mais um pouco, os que vão disputar a Série C é outro pouco, os que vão disputar a Série D é mais um pouco. E tem aqueles que infelizmente não vão dar em nada, tá bom? Então aqui cabe a nossa crítica. A gente pode errar? Pode, é uma crítica, é uma avaliação. Errar. E queremos estar errados com muitos. Queremos que eles né? sobressaiam. E queremos que eles mudem ao longo da sua carreira, que eles possam ser jogadores vitoriosos. Mas em cima daquilo que eles mostraram na competição, né? Onde é que estão os jogadores que foram campeões pelo Santos em 84? O que deram? O que deram os jogadores que foram campeões da Copinha com o Santos em 2013? Em 2014? Faz uma pesquisa aí, vê por onde estão, quantos chegaram, né? Quantos estão lá. Então é isso, tá bom? Crítica, você sabe. A minha narração, ela é crítica o tempo todo. Tem gente que gosta da minha narração, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta da Varandetti, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai gostar da análise do Jordão, tem gente que não vai gostar. E a vida é assim. Todo mundo que é público, todo mundo que se expõe, né, está sujeito à crítica. E a gente está fazendo uma crítica aqui de maneira construtiva, tá? E não destruindo. Tanto é que eu disse que se o Santos perdesse, não seria terra arrasada. Alguns jogadores se sobressaem, outros, infelizmente, na minha maneira de ver, não tem futuro. Se você acha que tem, tá tudo certo, fica com a sua opinião sempre, tá bom? Opinião não é a verdade. Exato, e assim, tem que ter uma análise dos jogadores e crítica mesmo, sabe por quê? Evita Andrei Quintinos novos, evita novos balões, enfim, olha só, se você tem que só blindar o cara e passar a mão na cabeça, primeiro que ele vai ser um garoto mimado, segundo que ele não vai ter personalidade. E já tem jogador da base aí com 13, 14 anos ganhando uma bala. Exato. A gente tem um caso aí do Cauã Basile. Sim. Com contrato. E o que o Cauã Basile já provou com a camisa do Santos? Pode dar certo? Pode. Ele pode ser o novo Neymar? Pode. Mas pode ser uma grande decepção? Pode também. Então tudo pode acontecer, né? Então a vida é dessa forma. A gente analisa de acordo com aquilo que a pessoa mostra. Se mostrou um bom futebol, ok. Se não mostrou, né, não sei se de repente aí o Varandeiro que está comentando é parente ou tem algum jogador que joga na copinha, está disputando, não sei, né? Mas se for, se prepare porque a vida é assim. Exato. Para finalizar, então vamos lá. E reitero, achou ruim, pega o jogador, leva para casa, passa um sabonete nele e tem aí um belo momento com o atleta preferido. Já o Vinícius Marques, eu acho que ele fez uma copinha ok, tá? Eu acho que o Santos não jogou bem contra o Real Brasília, fez um jogo bem do burocrático, não jogou bem contra a União Cacoalense. Eu acho que o Santos não foi tão bem assim contra a São Carlense. Contra o Cuiabá, o Santos penou para ganhar e jogou bem contra a Ferroviária. Então, assim, eu falei 5 times aqui, 5 fraquíssimos, o Santos ganhou bem de 1. Eu acho que foi uma copinha muito abaixo do Santos Futebol Clube. Não gostei do desempenho da equipe nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu acho que isso passa muito pelo treinador, claro. Ele que dá ali os comandos da sua equipe e no primeiro adversário difícil, tomou taque e foi eliminado. Mas vou deixar ele com uma nota 5,5. Para finalizar, nota do Júnior... Faltou a minha nota. Opa, me perdoe então. Imagina, não tem problema. Mas eu acho que o Vinícius, pela trajetória aí na Copinha, uma nota 5, né? Eu acho que hoje ele errou nas substituições. Foi mediano, como você falou, de 5 jogos. Exibições. Ganhou com mérito em uma. Exatamente.
O pessoal tá lembrando no chat ali do Jean Scherer, eu nem queria citar, quase que eu citei, né? Mas aí acabei me segurando na questão do Bernardo com o Jean Scherer, mas é outro, né? É um jogador também que tem uma expectativa muito grande com a camisa do Santos, depois acabou se perdendo e não deu em nada, e terminou a carreira muito jovem, como foram outros, e o Nadson que surgiu no Santos também, que diziam que era o novo Neymar, enfim. O Neilton que perdeu aquele gol incrível, né? Enfim, disseram que seria o novo Neymar, e quando surgiu o Piá, disseram que o Piá ia ser o novo Giovani, enfim, é tanta coisa que a gente escuta, né? Então, infelizmente, alguns jogadores vingam e outros não vingam. E no profissional do Santos, tem muitos jogadores no profissional do Santos que não tem nem condições de vestir a camisa do Santos. A gente já está cansado de falar aqui, já falamos do Bilal Brahimi, do Cabadeiro, né? do Alex Duarte, enfim, do próprio Escobar. Tem vários jogadores no Santos que não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos. Então, assim, se no profissional tem esses cabeças de bagre, na base também vai ser. A base é uma peneira, né? Ali você espalha a semente, cuida e depois você vê quem é que vai dar fruto. Alguns darão frutos, outros não. Então, infelizmente, é assim. Exatamente. Para fechar a régua aqui, nossa última nota nessa edição de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o árbitro do jogo, o Júlio José Rodrigues. Olha, o Júlio José Rodrigues, eu vinha tendo ali uma certa antipatia por ele, porque estava parando muito o jogo, conversava muito com o jogador quando ia bater escanteio, deu cartão amarelo para o Santos, em outros lances ele não deu, mas aí no final ele foi macho. Ele foi lá e deu 8 minutos de acréscimo, depois ele deu mais 2, foi para 10, depois ele deu mais 2. Compensou tudo. Compensou tudo, então foi para 12. Então, por conta disso, eu vou dar aí uma nota 7 para o Júlio Rodrigues. Eu vou dar uma nota 5, acho que não deveria chegar a esse ponto, ele teria que ter advertido o goleiro, os jogadores que estavam fazendo cera, mas isso é praxe já, né? Inclusive, um ponto para a arbitragem nessa copinha, pífia, muitos erros, muitos times prejudicados, olha, é uma vergonha. O primeiro gol do Santos estava impedido, mas ainda é culpa do juiz, né? Não, a culpa é do sujeito lá, a culpa é do auxiliar, lateral, né? tá de Então assim, pro juiz, nota 7, pro auxiliar, nota 0, né? Porque o impedimento de meio centímetro, aquele impedimento chato, tudo bem, mas quando o cara tá meio metro na frente, aí não dá para perdoar, né? Exato. Eu gostei um pouco da arbitragem do Júlio José Rodrigues. Eu acho que ele parou muito o jogo. Me incomoda o fato do árbitro ir toda hora lá no escanteio ficar olhando se a bola tá no círculo ou não tá. Dane-se isso aí, com todo respeito. Besteira, né, meu? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas beleza, tá começando, né? O árbitro tá iniciando a sua carreira, vai aprender. Eu acho que ele fez uma arbitragem boa, acertou em algumas aplicações de cartão, só questiono a situação daquele cartão que ele não deu pro 25 Juan Gabriel do Cruzeiro, porque é a mesma jogada que ele aplicou o cartão pro Sherman, ele não deu pro atleta do Cruzeiro, mas, como você disse, ele foi macho, deu 12 de acréscimo. Fez cera, eu aumento os acréscimos. Gostei dessa postura dele, nota 7 pro árbitro do jogo, pro assistente nota 0. Pra resumir é isso. Contigo, Varandetti. É isso, meus amigos varandeiros. Infelizmente, o Santos eliminado da Copinha. Domingo estaremos de volta, né, com o time Varanda Show. O jogo é que horas, Thiago? 20 horas e 30 minutos, Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Então estaremos ao vivo a partir das 19h30 com a transmissão show. E eu quero agradecer, primeiramente, muito obrigada, Adilson Moraes, né, por essa jornada na Copinha que infelizmente acabou para os meninos. Pois é, um forte abraço para você, Carla Varandetti, muito obrigado, é sempre bom estar com você, também com o Thiago Jordão, o craque da notícia. Infelizmente não deu pro Peixe, está eliminado, mas é isso, tomara que dessa safra de jogadores o Santos possa aí se aproveitar de alguns deles. E a gente agradece também a sua audiência, se você ainda não sapecou no like, sapeca, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho. E eu, Adilson Moraes, estarei de volta aqui no Varanda Futebol Debate no domingo para comandar Santos e Guarani pelo Paulistão, terceira rodada. Tamo junto, hein? Thiago Jordão, muito obrigada. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, uma ótima noite, Varandetti. Já estamos no sábado, 00h13 deste sabadão. Parabéns, Varandetti, parabéns, Adilson Moraes. Grande narração, um vozeirão, né? Como o pessoal do chat comenta. E agradecer a toda a rapaziada, a todos os varandeiros, todas as varandeiras. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Sapequem no like, porque sapecar meia-noite é bom demais. Então aproveitem que ainda dá tempo de dar aquela sapecada da hora.
E ainda dá tempo de você deixar o like. Quero agradecer aqui ao Luiz, a Bruna, um abraço para vocês. Cleivan, Esdras, todos os varandeiros, José, Danilo, todos os varandeiros que deixaram, né, que passaram aqui por essa transmissão incrível hoje. Fiquem com Deus, fiquem ligados no Varanda TV, no Varanda Futebol Debate, tem muita informação. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!